mas como a Gláucia, primeiramente quero agradecer a Gláucia pelo convite e saudar a todos da Legião de Maria. Então, eu sou membro da Ordem Carmelita Descalço Secular. Secular em referência à Ordem Terceira. O que é a Ordem do Carmo? A Ordem do Carmelo foi a última ordem criada na Igreja Católica. Então é uma ordem muito antiga. Não é a mesma do Frei Gilson, não é a mesma do Instituto Hesed, não é a mesma dos Carmelitas Mensageiros. Eles não são da Ordem do Carmelo. A Ordem do Carmelo foi a última criada na Igreja e foi fundada, reformado ali por Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Já esses últimos institutos, os Carmelitas Mensageiros, o Hesed, enfim, eles são institutos criados recentemente na Igreja, de pessoas que gostam e se identificam na espiritualidade carmelitana, mas não são membros da ordem, Eles simplesmente pegaram um pouquinho da nossa espiritualidade e puseram no instituto que eles fizeram. E na ordem do Carmelo nós temos 3 ordens. A ordem primeira, que são os padres e os homens religiosos, que vivem lá no convento, uma vida conventual, uma vida religiosa. É a primeira ordem. A segunda ordem dentro do Carmelo são as monjas, as irmãs de clausura. Para vocês entenderem bem, as irmãs que ficam lá para dentro das grades. Nós temos aqui pertinho, em Aparecida, e nós temos em Tremembé, o Carmelo. Elas são da ordem segunda. E a ordem terceira, que somos nós, os leigos, seculares. Seculares porque nós não vivemos uma vida conventual. Nós vivemos a vida aqui no mundo, fazendo do mundo o nosso Carmelo. Ou seja, vivendo no mundo como se estivesse na clausura, despregado do mundo, longe do mundo, usando das coisas do mundo como se nele não estivéssemos. Então a regra é a mesma para as irmãs, para os padres, para os religiosos da ordem. A diferença é que nós estamos aqui no mundo e há uma diferença também, nas novas comunidades. Por exemplo, a Canção Nova, a Obra de Maria, eles não são consagrados, eles são missionários. Na ordem do Carmelo é diferente, nós somos membros de uma ordem religiosa. Então, fica o convite também para quem quiser conhecer a nossa ordem secular. Nós nos reunimos todo o primeiro e terceiro domingo do mês, lá no Carmelo Santa Teresinha, em Aparecida. Então, quem quiser conhecer, depois quiser aderir, nele há pessoas que vivem uma vida profissional, vida de casados ou celibatários. Existem vários ramos. E hoje, o privilégio apenas para os membros da Ordem do Carmelo, nós celebramos a liturgia dos fiéis defuntos, daqueles que eram membros da Ordem e que faleceram. Então hoje na liturgia das horas, a missa, o ofício próprio, apenas para o Carmelo, não é universal. Então nós rezamos pelos falecidos da nossa Ordem. E ontem nós comemoramos a festa de todos os santos da nossa Ordem. A Gláucia me pediu então para falar sobre os dogmas marianos. A primeira coisa para entender que na igreja há 3 colunas.
o Sagrado Magistério, a tradição e as Sagradas Escrituras. O magistério são os ensinamentos das autoridades da Igreja, dos papas, dos bispos, em que na sua infalibilidade pode declarar algo como dogma. Já vou dizer o que é dogma. Então, existe o magistério. Depois, a sagrada tradição. A tradição são os ensinamentos orais dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Aquilo que está na tradição não contém na Bíblia. Foram os ensinamentos orais dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Por exemplo, as imagens. Se olharmos as catacumbas dos primeiros cristãos, onde eles viveram, é possível ver o desenho das imagens que eles fizeram nas paredes. Os dogmas são revelações do magistério, não revelações, mas uma constatação daquilo que é realmente verdade, revelada pelas Sagradas Escrituras, e as Sagradas Escrituras são aquilo que contém na Bíblia. Então, para evitar que caiamos nas falácias de protestantes, é preciso saber que a igreja não é sola escritura. Sola escritura é aquilo que os protestantes têm, tudo está na Bíblia. E por tudo está na Bíblia, muitas vezes eles acabam indo errado. Pegará em serpentes, eles vão lá e pegam, levam uma mordida e pronto, Então eles levam tudo ao pé da letra. A igreja católica, quem organizou a Bíblia que nós temos. A Bíblia não caiu do céu de paraquedas. Lá no tempo dos gnósticos, eles queriam colocar livros apócrifos que não são autênticos, e foram os bispos da igreja quem evitou que colocasse livros não autênticos na Bíblia. E foram a Bíblia que nós temos hoje e as traduções é graças à Igreja Católica e não graças ao protestantismo. O protestantismo veio depois, simplesmente tiraram livros para colocar livros somente daquilo que Lutero não acreditava. Então Lutero caiu no orgulho, assim como Satanás caiu no orgulho. Ele não quis obedecer o magistério da igreja. Então a Bíblia, ela é fruto do magistério da igreja. Foram as autoridades da igreja que organizaram a Bíblia que nós temos hoje e a traduziram. Então, a única religião que tem a autoridade de interpretar a Bíblia é a Igreja Católica. Fuja de conversa com protestante, porque vão fazer de tudo para sair da verdadeira religião. Então, falando sobre os três pilares da igreja, Sagrada Escritura, o magistério e a tradição, o que é dogma? O dogma é aquilo que o Papa proclama como verdade de fé. Por exemplo, a divindade de Deus, isso é um dogma. A Imaculada Conceição de Maria é um dogma. Aquilo que é revelado na palavra de Deus, e o Sagrado Magistério, o Papa e os bispos decretam como verdade de fé, declaram como verdade de fé. Aquele que não acredita nos dogmas é excomungado da Igreja Católica, não é membro da igreja, digamos, a pena máxima, tocado fora. Então, de dogma não se duvida. De dogma não tem isso, eu acredito se eu quiser. No dogma é eu acredito e ponto final. Se eu não quero acreditar, eu estou fora da igreja. Isso que é dogma. O padre Chad Ripperger, padre exorcista,
ele escreveu o livro Pilares da Santa Igreja. E aqui, na página 37, ele explica que a totalidade dos bispos é infalível quando eles, reunidos em concílio geral ou espalhados pela terra, propõem o ensino de fé ou de moral como aquele a ser sustentado por todos os fiéis. O dogma é isso. É uma verdade de fé que aposta e que deve sustentar a vida do católico. Ali não tem acredito se eu quiser. A igreja proclamou vários dogmas, mas o dogma que eu vou falar aqui são os dogmas marianos. Então foi proclamado o primeiro dogma mariano, o dogma da maternidade divina. Nossa Senhora, Mãe de Deus, cuja solenidade nós celebramos a cada dia 1º de janeiro. Ele foi proclamado no terceiro concílio ecumênico que aconteceu em Éfeso, lá no ano de 431. E por que foi proclamado? Para refutar a tese de Nestório, que Nestório defendia que Maria assumia o papel somente como mãe de Cristo na natureza e não na divindade. Nossa Senhora é mãe de Cristo por inteiro. Nossa Senhora é mãe de Cristo como pessoa divina e como pessoa humana. A igreja declarou isso. Nossa Senhora não é mãe de Jesus apenas na natureza humana, mas também é mãe de Jesus na natureza divina. É mãe de Deus. Mãe de Deus. Foi criada por Deus, mas também se tornou a mãe de Deus, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a única pessoa da Santíssima Trindade que assumiu o corpo, Jesus Cristo. Maria, mãe de Deus. Jesus Cristo não deixa de ser Deus, é a segunda pessoa da Trindade. E Maria é mãe da pessoa divina de Deus também, e não só da pessoa humana. A sua divindade unida no seu corpo também foi formada no seio de Maria. Aquele que acredita na tese de Nestório, que Maria não é mãe de Deus, é mãe só da pessoa humana, é excomungado, porque é contra o dogma. Depois, a virgindade perpétua, ela foi proclamada em 649 no concílio de Latrão. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 7 está que Maria deu à luz a seu filho primogênito, o enfaixou e o reclinou num presépio. Aqui mostra que se Nossa Senhora tivesse um parto normal e não parto com a ação do Espírito Santo, ela nem conseguiria o tomar e enfaixar e colocar lá no presépio. A Nossa Senhora tem a sua virgindade perpétua. Ela não gerou Jesus com relação com um homem. Foi a graça do Espírito Santo que germinou. Nosso Senhor foi concebido pela graça e pela ação do Espírito Santo. Por isso que também nós dizemos: Maria é a esposa do Espírito Santo. Quem acredita que Maria não é virgem, tocado fora também. E quem muito fala isso para convencer católicos também são protestantes, né? Dizem que Maria teve outros filhos, mas aqui nós podemos ver que nos evangelhos não existem nenhuma referência de que Nossa Senhora teve outros filhos. Ela teve apenas Jesus.
e foi conservada virgem antes do parto, durante o parto e após o parto. Nossa Senhora foi conservada virgem. Deus a preservou a sua virgindade. Depois o dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, que pode encontrar na bula Pontifícia Ineffabilis Deus. Foi proclamado nesta bula. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7, está aqui: Eva, ela pecou. O pecado de Adão e Eva mancharam a humanidade. Porém, Maria, desde a sua concepção, foi concebida sem pecado. Aos olhos humanos, isto é impossível, mas o Criador sabe como agir. Quando você cria uma máquina ali, você não passa um jeito para ninguém, só você vai saber mexer. Deus nos criou e Ele sabe como Ele pôde preservar Maria do pecado. Nossa Senhora não tem nenhuma mancha do pecado e jamais pecou. É humana, criatura, mas jamais pecou. Há um abismo entre nós e ela nesse conceito. Nós somos pecadores, nascemos com a mancha do pecado, fomos concebidos lá no ventre materno com a mancha do pecado, mas isso não aconteceu em Maria. Foi concebida sem pecado. E por último, a Assunção de Maria. Isso para dar uma abertura, né? Depois eu vou falar apenas do dogma da Imaculada, que foi pedido. Depois, então, o último dogma, a Assunção de Maria, que foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. Nossa Senhora foi assunta ao céu. Aquilo que nós viveremos na volta de Jesus, quando a nossa alma voltará ao nosso corpo mortal, e quem merecer será assunto ao céu, nem todos vão, né? Não abusem da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas quem abusa e fica lá pecando, achando que é misericordioso, vai se perder, e existe um inferno, né? Não abusem da misericórdia. Então quem merecer irá ao céu, será assunto ao céu com o corpo glorioso. Porque Nossa Senhora já foi assunta ao céu e o seu corpo não experimentou a corrupção? Porque Maria foi concebida sem pecado, pura. O nosso corpo, ele entra em estado de decomposição, putrefação, porque isso é consequência do pecado. Isso é consequência do pecado. Por isso que o nosso corpo se corrompe. Por isso que o nosso corpo se decompõe. Mas isso não aconteceu em Maria. Maria, sendo isenta do pecado, Deus antecipou a Maria aquilo que nós experimentaremos na vinda de Jesus. Maria foi assunta ao céu. Na terra jamais encontrou o seu corpo, assim como jamais foi encontrado o corpo de Jesus e o corpo de José. Entrando então no dogma da Imaculada, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E para isso,
Adão, nós podemos ver lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Adão foi seduzido por Eva. Eva caiu no pecado, seduziu Adão para que pecasse também. Mas por meio de uma mulher, nosso Senhor quis reconciliar, Deus quis reconciliar a humanidade. Se por Eva veio o pecado, porque Eva foi a primeira que pecou, da mesma porta que entrou o pecado no mundo, é a mesma porta que Deus quis que viesse a salvação. Por isso que na Bíblia, nosso Senhor Jesus Cristo não chama a Virgem Maria de mãe. Nós vamos encontrar lá que ele chama de, qual palavra? Vocês estão bem? Mulher. E por que chama de mulher? Para referir a mulher que trouxe a salvação. Ele chama a Virgem Maria de mulher, fazendo referência de que Maria é a nova Eva, cuja nova Eva trouxe a salvação. Jesus se formou no seio de Maria. Pelo sim de Maria nos veio a salvação por ela. Então por isso que Jesus chama Maria de mulher. Não é porque ele está negando que Maria não é mãe dele, é que ele quer dessa forma glorificar a Virgem Maria, chamando-a de mulher, referindo-se à missão que Maria teve. Para que Deus preparasse uma nova mulher, uma nova virgem, Ele a isentou do pecado. Para que preparasse uma nova Eva, Ele isentou Maria do pecado. Justamente pela missão de Maria. Maria não foi concebida sem pecado, sem um motivo. Assim como Eva e Adão foram criados sem pecado, depois Eva pecou, fez com que Adão pecasse, se tornando Eva lá no Antigo Testamento a porta do pecado. Nosso Senhor criou uma nova Eva, e para que fosse criada uma nova Eva, isentou do pecado, para que viesse como Eva tinha sido criada lá no Antigo Testamento, pura. Isentou Maria do pecado por isso. E também para gerar um Deus santo, 3 vezes santo e puro, deveria também estar à mesma altura de quem ela geraria. Esse é o motivo de Maria ser preservada do pecado. E nenhuma Eva, ela foi isenta do pecado, e Deus preparou a mulher, e Deus antecipou a Virgem Maria as suas graças. Foi antecipado na pessoa de Maria as graças de nosso Senhor. Isso também foi o primeiro fruto que Deus conquistou. E a santidade do Filho, a santidade de Jesus Cristo,
é a causa da santidade de Maria. Maria é santa porque Jesus é santo, porque o seu filho é santo. Esta é a causa. O cardeal Beroli, ele vai dizer: para tornar a terra digna de trazer e receber o seu Deus, o Senhor fez nascer na terra uma pessoa nova e eminente, que não tomou parte alguma no pecado do mundo. Está dotada de todos os ornamentos e privilégios que o mundo jamais viu e que o mundo jamais verá, nem a terra e nem o céu. E o anjo Gabriel, quando foi saudar a Virgem Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículo 8, como ele chama Maria? Ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Isso quer dizer o quê? Ave pura. Tu és pura. Tu és pura. E nenhuma mulher foi saudada dessa forma pelo anjo. Porque não existiu no mundo nenhuma mulher à altura de Maria. Como eu disse lá no início, há um abismo entre nós e ela nesse sentido. Se Maria fosse concebida com pecado, qualquer mulher poderia gerar Jesus. Qualquer mulher estaria gerando. Então foi saudada pelo anjo desta forma, e a partir daí também veio à luz esse dogma da Imaculada Conceição, que no dia 8 de dezembro nós vamos comemorar a solenidade desse dogma, lembrando que é um dia de preceito. É pecado faltar à missa no dia 8 de dezembro, é preceito. Nesse dia celebramos este dogma. E assim, dessa forma, com essa saudação do anjo, a igreja entendeu todo o mistério e dogma da Conceição Imaculada de Maria. Se ela é cheia de graça, mesmo antes de Jesus vir ao mundo, o anjo Gabriel saudou a Maria dessa forma, antes de Jesus vir ao mundo. Então, desde antes, Maria foi conservada em graça. É porque desde sempre Maria é toda pura e sem mancha alguma do pecado. Maria é imaculada. São Bernardino de Sena, ele diz: antes de toda criatura fostes, ó Senhora, destinada na presença de Deus para ser a mãe do homem Deus, para ser a mãe de Jesus. Se não por outro motivo, a honra de seu filho que é Deus, era necessária que o Pai a criasse pura e sem mancha. E São João Damasceno diz aquilo que eu disse lá no início, frase de São João Damasceno: há porém entre a mãe de Deus e os servos de Deus uma infinita distância, um abismo, que nós somos pecadores, Maria é isenta de pecado. E aqui também eu deixei salvo um trecho da bula do Papa Pio IX. E nessa bula Inefabilis Deus, o Papa diz: nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo o qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso,
e em virtude dos méritos de Jesus Cristo Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original, no primeiro instante da sua conceição, desde o primeiro instante da conceição. Foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. E isso está definido. Nenhum fiel pode duvidar desta verdade. Não tem escolha para crer ou não. O Papa definiu com a sua infalibilidade papal, infalibilidade magisterial, que deve ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Santo Afonso de Ligório, ele afirma nesse livro aqui, esse livro Glórias de Maria, deixei escrito aqui para ficar melhor, está lá na página 210. O espírito mal buscou sem dúvida infeccionar a alma puríssima de Maria, como infeccionado já havia com seu veneno a todo o gênero humano. O pecado infeccionou todo o gênero humano, mas o Espírito Santo jamais quis infeccionar a Virgem Maria com o pecado. O Senhor a preveniu com tanta graça que ficou livre de toda a mancha do pecado, e dessa maneira pede à Senhora abater e confundir a soberba do inimigo. E ele ainda diz nas páginas seguintes: qual seria aquele que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse uma escrava? Por conseguinte, deve-se ter por certo que escolheu tal qual convinha a um Deus. E ensina Santo Tomás de Aquino que quando alguém a uma alta dignidade, também o torna, quando Deus eleva alguém a uma alta dignidade, Deus torna aquela pessoa capaz de assumir esta sua dignidade. Tal dignidade Maria teria de ser a mãe de Deus, a elevou nesse tal grau, a elevou. Há muitos que ensinam que Maria, porque existe a ordem da criação, né? Deus, os anjos, os humanos e depois os animais inferiores a nós, né? Que são os animais irracionais, os vegetais, os minerais, são inferiores a nós, superiores à hierarquia da criação, superiores a nós estão os anjos e depois Deus. Mas Deus elevou, tirou Maria, e isso São Luís Maria Grignon de Montfort ensina lá no tratado, isso não é coisa minha. Deus tirou Maria do meio da humanidade, a elevou acima dos anjos. Então digamos que a hierarquia da criação, com Maria elevada acima dos anjos, ficaria Deus, a Virgem Maria, os anjos, os humanos e as criaturas inferiores aos humanos. Por isso que também podemos dizer, Nossa Senhora é rainha dos anjos. Como poderia ser uma rainha se estaria inferior a eles? Rei e rainha são superiores. Então, ele ensina que Maria foi tirada deste grau
da hierarquia da criação e elevada acima dos anjos, da ordem crescente. Seriam os minerais, os vegetais, animais racionais, humanos, anjos, Virgem Maria e Deus. E todos nós temos que saber que a Virgem Maria, ela não é igual a Deus, ela não é deusa. Tanto é que nesta ordem ela está abaixo de Deus, mas ela está acima de nós, inclusive acima de todos os santos. Por isso que depois de Deus, que é agora eu esqueci se é latria, dolia, tem esses graus de veneração. Não lembro, não faço confusão nisso aí, eu tinha que ter anotado, esqueci. Hiperdulia, isso, e a Deus é latria, né? Então a Deus é a latria. Latria é o que? Adoração. A adoração nós damos apenas a Deus. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em um só. Também é dogma de fé, não se deve duvidar disso. Depois a hiperdulia, que é a Virgem Maria, que é uma veneração que nós damos a ela acima dos santos. A veneração à Virgem Maria é acima dos santos, não de Deus. É inferior a Deus e acima dos santos. A veneração, aí a Virgem Maria nós veneramos, não adoramos. E a veneração a ela que nós damos é a suma veneração, acima dos santos. E depois aos santos a dulia, certo? A dulia, que é a veneração abaixo da Virgem Maria. Existe algo teológico que eu tinha lido, mas me fugiu também da mente, que eu acredito que São José esteja também, ele é o grau a mais dos santos, também tem que ser venerado a mais que os santos, mas eu não lembro se a ele cabe a hiperdulia também, ou é só a Virgem Maria. Eu fiz confusão nisso também. Mas a veneração a São José também é acima dos santos, pela missão que São José teve. Pela missão que São José teve. E para encerrar, também na Glórias de Maria está que, podendo o Espírito Santo criar sua esposa toda bela e pura, é claro que assim o fez. É dela que fala: és toda formosa, minha amiga, em ti não há mancha original. Chama ainda sua esposa de jardim fechado e fonte selada, onde jamais os demônios entrariam para ofendê-la. Ave cheia de graça, aos outros santos a graça é dada em parte, contudo a Maria foi dada em plenitude. A graça que os santos recebem, eles recebem em parte, parcial. A graça que a Virgem Maria recebe é integral, ela recebe por completo. Tanto é que Santo Afonso também vai dizer: ela é a fonte das graças, a distribuidora das graças. Ele diz ainda que no céu Nossa Senhora é como a tesoureira, é ela quem dispensa a graça. Deus dá, coloca as graças nas mãos de Maria e ela que sai distribuindo a quem quer e como ela quer. É a tesoureira do céu, a tesoureira das graças. Todas as graças que nós recebemos, elas passam pelas mãos de Maria, elas passam pelas mãos de Nossa Senhora. Todos aqueles
que querem ser santos têm que ter o primeiro modelo, a Virgem Maria. Todos os santos, todos, não tem exceção, todos os santos foram devotos de Nossa Senhora. Todos os santos amaram Nossa Senhora. Todos os santos tiveram Nossa Senhora como modelo, imitando as suas virtudes. Sem nos formar na escola de Maria, é impossível ser santo. Impossível. Por isso que está, né, na Legião de Maria, uma das missões é esmagar a cabeça de Satanás. Vocês não esmagam por si mesmos. Quem esmaga é a Virgem Maria. Mas vocês têm essa missão de trabalhar pelo reino de Maria. E com ela, esmagar a cabeça de Satanás, não por vocês mesmos, mas por Maria. Essa é a missão. É impossível ser um bom legionário de Maria se não reza o terço todos os dias. É impossível ser um legionário de Maria se não vive no estado de graça. Quem está em situação de pecado mortal tem que se procurar, se preocupar em se confessar o mais rápido possível. Estava lendo o livro Vade Retro Satanás, do padre Gabriele Amort, que foi exorcista do Vaticano. Todas as dioceses têm um exorcista, e o Vaticano é uma diocese de Roma. Quem é o bispo de lá? É o Papa. Então, Padre Gabriele foi exorcista do Vaticano. E nesse livro, ele diz que o demônio não está preocupado em causar distúrbios. O demônio não está preocupado em possuir um corpo. Embora isso é raro, os exorcistas dizem que é raro, mas quem vê é uma destruição total. Porque não é você, quando a pessoa está possessa, não é a pessoa quem comanda o seu corpo, é o diabo. Tem um filme, Nefários, que foi lançado recentemente. Lá passa que o diabo machuca o corpo do homem que o diabo possuiu. Depois aparece um policial, pergunta se ele quer se alimentar. Ele fala que quer. Depois ele chama o policial e fala que não quer. Quem falou pela boca dele que não quer é o diabo, porque o diabo, ao possuir o corpo, ele faz a pessoa padecer dores e sofrimentos corporais também, não só espirituais, inclusive ao ponto de procurar se matar. Mas o diabo não está preocupado em causar distúrbios corporais. Qual é a preocupação do diabo? Alguém sabe? É alma, mas como? Pecado original. Outra coisa, pelo pecado original nós somos perdoados pelo batismo. Tem os atuais. Então o diabo, ele quer possuir a alma pelo pecado mortal. A preocupação de Satanás é fazer com que a pessoa caia em pecado mortal. Quais são os pecados mortais que nós mais vimos hoje a mídia mostrando? Homossexualidade, transexualidade, aborto,
Satanás se alegra com o aborto, porque o aborto é um sacrifício no altar de Satanás, e quem disse isso é o Padre Pio, São Padre Pio. Outro pecado, sexo desregrado, sexo pré-matrimoniais. O que é o sexo pré-matrimonial? Fora do casamento. Pornografias, casamento desregulares, não estando na regularidade com a igreja, traições. Isso são alguns que nós mais vimos que são comuns, mas há outros. O que é preciso para um pecado mortal? Que seja matéria grave, que eu saiba que aquilo é pecado e que eu cometa com a minha vontade e livre consentimento. Eu sei que isso é grave. Por exemplo, masturbação, um exemplo. Eu sei que isso é grave, eu sei que é pecado, mas eu quero fazer e faço com livre consentimento. Então, para pecado mortal precisa dessas três coisas: comungo em pecado mortal, mais um agravante: não comunguei em graça. E em pecado mortal, a nossa alma não está na posse de Deus, está na posse de Satanás. O que eu quero dizer com isso? Estando em pecado mortal, é impossível ser santo, e é impossível, com a graça da Virgem Maria, esmagar a cabeça de Satanás. Porque se você está na posse dele, é impossível. Só é possível quando estamos na graça de Deus. Por isso que o legionário de Maria sempre tem que procurar se manter no estado de graça. Se possível, a confissão semanal. Confesse até os veniais, até os pecadinhos pequenininhos, confesse. Porque quanto mais estimação de pecado venial a gente vai tendo, no futuro pode tornar um pecado mortal. Eu até brinco, esses dias eu fui confessar na paróquia, aí uma pessoa lá brincou comigo, né? Rei pecador confessa toda semana. Eu falei, até os veniais. Até os veniais, o diabo gosta quando a gente não confessa. E a confissão, ela é um exorcismo. Por quê? Existem os dois exorcismos, né? Os exorcismos dos distúrbios corporais. Tira o corpo da posse do demônio. Mas a confissão, ela é o exorcismo da alma. Porque tira a alma da posse do demônio. É um sacramento de cura. Por isso é importante que todos aqueles que entram para a Legião de Maria, que entram para algum serviço, em qualquer serviço da igreja, qualquer, é importante três coisas: confissão frequente, comunhão, se possível, todos os dias, e a oração todos os dias. A oração não se faz só dentro da igreja, e o terço não se reza só nos encontros da Legião de Maria. Isso tem que ser todos os dias. Todos os dias. Uma outra, além do terço, outra oração que eu recomendo, que um dos padres exorcistas dizem que até uma arma contra Satanás, rezar com os salmos. Eu rezo todos os dias a liturgia das horas, até trouxe o breviário, de 3 horas é a
próxima hora que a gente reza do breviário. Tem, contando com todas as horas, tem o ofício das leituras, 3 salmos, laudes, mais 3, 6, 9, 12, 15, que o que eu sei dá 21 salmos, e quem reza a liturgia das horas reza por dia 21 salmos, medita 8 vezes a leitura da Bíblia, fora os cânticos evangélicos, que é o Magnificat, o Benedictus e o Cântico de Simeão. Então a oração com a Bíblia, com os salmos, também é um grande remédio. Então, como Maria, pedir a graça a Maria, pedir a graça a Nossa Senhora que nos ajude a manter-nos em estado de graça e a termos uma aversão ao pecado, inclusive as ocasiões, porque dependendo, até se colocar na ocasião de pecado, você peca mortalmente, até se pondo na ocasião. Por exemplo, fofoca. O Papa Francisco, ele sempre bate nessa tecla contra a fofoca, e eu fui a fundo. Eu achei um texto de um exorcista que ele diz que a fofoca é um pecado mortal. Então você fofoca, imediatamente a sua alma entra na posse do demônio, você não pode nem comungar. É um pecado mortal. Independente se é uma fofoca leve ou se é uma fofoca pesada. E isso nós vemos muito nos lugares de trabalho, nas igrejas, nos seminários, na rua, né? É outra coisa que muito acontece. Então façam um bom discernimento e uma boa revisão de vida. A Márcia trouxe muito bem aqui a espiritualidade da Legião de Maria, e algo que muito é forte, achei forte para mim quando estava vendo, essa missão de com Maria pisar na cabeça de Satanás. Sem o estado de graça é impossível. Se vocês querem vencer Satanás com a graça de Deus e de Maria, mantenham-se em estado de graça, porque estando em pecado mortal, é nós que estamos perdendo. Satanás só quer nos devorar. Nós não temos a visão espiritual, mas se nós tivéssemos uma visão espiritual, eu tenho a certeza, conosco estão os anjos de Deus, mas também os demônios estão aqui para tentar alguém ao pecado, tirar alguém do estado de graça. Lá no livro Manual dos Exorcistas, na Suma Demoníaca do Padre Fortea, quero terminar aqui, ele diz: por que nas portas das igrejas tem a água benta? Por quê? Porque o demônio ele pode entrar até dentro da capela do Santíssimo. O solo sagrado não é barreira para o demônio entrar, mas a água benta que limita essa tentação. Por isso é sempre importante pegar um frasquinho de água benta e andar com ela. Eis a importância da água benta. E ela tem também o poder de perdoar os pecados veniais, não os mortais. Então mantenhamos em estado de graça
E convido, quando vocês saírem daqui, façam um exame de consciência, revejam a vida, revejam como está a alma, e busquem, quem estiver precisando, se aproximar do sacramento da confissão, para que possa de verdade vivenciar a espiritualidade legionária e, com a graça de Deus e o auxílio de Maria, pisar na cabeça de Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.